Hoje nós iniciamos com a palestra o manejo das vias aéreas aplicada à anestesia. Tá? Então, o manejo das vias aéreas pode ser, a gente pode colocar isso em várias especialidades, mas hoje a gente vai ver realmente na anestesia o que é importante. E nós vamos ver que quando a gente trabalha na anestesia, existem os pontos fundamentais que nos permitem tranquilidade durante a anestesia. Sabe quando vocês aprendem a andar de carro, a dirigir um carro, vocês vão daqui até a esquina e voltam totalmente duros, voltam totalmente tensos, com medo de errar, de bater o carro, enfim, o carro do pai, o carro do amigo, seu próprio carro. Na anestesia, quando vocês começam, é a mesma coisa. A primeira anestesia, você sai tenso, você sai de lá extremamente cansado, não é? Então, quando existem alguns pontos, e nós também, não vai pensar que depois de mais de 20 anos, quase 30 anos de procedimentos anestésicos, nós não ficamos também tensos em alguma situação da anestesia, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Quando se faz uma anestesia, gente, pessoalmente, quando eu faço uma anestesia, seja qualquer espécie, o que eu preciso de tranquilidade? Eu preciso de bom acesso. Estou entendendo essa letra aqui, gente, é só para eu saber o que eu tenho que escrever, tá? Está escrito aqui, acesso venoso. Um bom acesso venoso, aquele acesso venoso que te permite, além de manter a fluidoterapia do paciente basal, também de aplicar algumas medicações, uma emergência, uma adrenalina, uma atropina, aprofundar uma anestesia com propofol. Aliás, tivemos algumas intercorrências aí no nosso último dia de castração. O Ícaro vai lembrar, né, Ícaro? Acesso venoso, primeira coisa, você vai fazer uma anestesia, tem que ter acesso venoso. Não está algumas histórias aí, por exemplo, foi anestesia do hipopótamo. O hipopótamo tem 2 toneladas. Acredito que eu consegui pegar a veia, porque o hipopótamo tem 30 toneladas. E eu não consegui, eu já fiquei estressado. É um detalhe importante que nos faça ter tranquilidade. Monitoração. Tá? Monitorar o paciente. O que as pessoas... eu não sei, não vou falar porcentagens para vocês, mas nós sabemos que muitos animais, especialmente na espécie felina, vem a óbito durante a anestesia, a pessoa só percebe no fim. Percebe só no fim da cirurgia. O cirurgião chega e pergunta, olha, está sangrando, tem algum problema. Porque gato parece que nada funciona. Gato não pega, né? Não pega mitocardia, não pega oximetria, é ótimo estresse. Desculpa. Então, quando a gente pensa em anestesia, eu preciso ter bom acesso venoso, monitoração. O outro que é o tema na nossa aula, a gente tem controle das vias aéreas. Eu tenho que proporcionar aqui para ele oxigênio. Eu tenho que proporcionar para ele, eu tenho que eliminar o CO2. Como eu faço isso? Como oferecer oxigênio? Nossa, nós temos na natureza 21% de O2. Temos que fornecer esse 21%, mas em anestesia, nós vamos ver que eles entram em depressão respiratória, seja pelo decúbito, seja pelas técnicas anestésicas que nós realizamos. Então, nós temos que fornecer O2 com uma fração maior que 21%. Com oxigênio, com concentrador de oxigênio, com oxigênio puro, a 100%, 80%, 70%, 60%, enfim, temos que aumentar isso. Vamos falar da oxigenoterapia, 100%, em algumas situações é deletério, mas pense, eu tenho que aumentar essa fração, ou pelo menos fornecer os 21, no mínimo. E o detalhe, eu tenho que extrair esse CO2, ou seja, tem que fazer a troca gasosa. Não pense, gente, se eu tiver acesso venoso, se eu tiver uma monitoração e controle das vias aéreas em que eu possa ventilar o paciente, não é só oxigenar, não é só chegar e colocar uma máscara, você não vai entrar em apneia. Ele entra em apneia, vocês colocam uma máscara de oxigênio, não é possível ventilar, vocês estão oxigenando, não estão ventilando, não estão eliminando o CO2. Então, quando você coloca uma sonda nasal de oxigênio, você está eliminando o CO2? Não, você está aumentando a fração de O2.
Desculpa, você não está eliminando o CO2, não. Você está aumentando a fração de oxigênio nesse paciente. Então, em anestesia, gente, pense nisso. Se eu tenho acesso venoso, se eu tenho uma intubação e controle das vias aéreas, eu estou tranquilo para poder fazer uma boa anestesia. Esse é o ponto principal dessa aula. É entender, se nós vamos trabalhar com anestesia, se vocês vão lá fazer as cirurgias com seus cirurgiões, ajuda o anestesista. Ele entende que isso aqui. Né? O cirurgião se paramentar, esquecendo do anestesista, quem é que vai ser salvado junto com ele? Quem é que vai segurar o mal? Esquecendo de segurar o paciente para poder entubar. E ele não consegue entubar. Então, pense, pessoal, temos que ter esses 3 pontos aqui para fazer uma boa anestesia no nosso paciente. Então, que são os principais pontos aqui? Ó? Acesso vascular. O acesso vascular, a manutenção das vias aéreas, controle, obviamente, que são os anestésicos, monitoração dos sinais vitais, são fundamentais para uma boa anestesia. Então, pense já nisso, que a nossa aula hoje de manejo das vias aéreas, nós vamos ficar só em manejo das vias aéreas, depois a gente pode falar só de acessos venosos, acessos vasculares, depois uma parte só de monitoração anestésica, para que nos dê tranquilidade de uma anestesia. Perfeito? Bom, por exemplo, aqui, olha esse tamanho da aula. Aqui tem acesso venoso, tem a linha jugular. Temos aqui, a jugular acessada, autonomia 3 vias, temos oxímetro de pulso da orelha, temos aqui oximetria, não seja mas pelo menos eu tenho alguma intuição aqui. Bom, então vamos lá. Tem acesso vascular. Eu tenho. Desculpa. Desculpa aqui. Eu tenho acesso vascular. Cadê minha ponteira? Um tilt aqui. Mas vamos lá. Estou dando acesso vascular, a gente tem oximetria de pulso na orelha, nós temos controle das vias aéreas para poder ventilar o paciente, ou seja, eliminar o CO2 dele através dessa máscara nesse paciente? Provavelmente não. Ou seja, se ele entrar na apneia, eu estou perdido. Como é que eu vou ventilar esse cara? Mas eu tenho um controle, uma coisa que eu tenho aqui é que eu estou fornecendo oxigênio. Oferecer oxigênio para ele, mas eu não estou com controle adequado das vias aéreas. Percebam que aqui já fico estressado com essa situação. Esse paciente, bom, agora sim, eu já começo a pensar aqui numa coisa melhor. Eu vou ter monitoração, eu tenho monitoração aqui, oximetria no pulso, do paciente. Tem aqui um equipo no acesso regular. Tem outro aqui, parece que tem outro aqui, acho que até é material aqui, pode ser. Olha só, nessa Sussuarana, eu tenho aqui monitoração, eu tenho acesso vascular, eu tenho controle das vias aéreas. Ah, mas eu nunca anestesiei uma onça. Mas se eu tiver isso, gente, já me dá tranquilidade. Então, quando nas primeiros animais que a gente não tem muito hábito de trabalhar com eles, a gente consegue. A gente consegue justamente porque, esse aqui, olha esse hamster. Incubado com um catéter 20, eu tenho monitoração, eu tenho controle das vias aéreas, mas eu não tenho acesso venoso. Duas pessoas com áudio não tá bom, Dois, estão me ouvindo, gente? O áudio tá ruim? Estão ouvindo aí direito? Tá tudo bem? Eles conseguem ouvir aí? Só respondendo aí. Tá travando às vezes.
Gravando. Ah, tá bom. Vamos trocar a pilha aqui, acho que... não sei. Vamos lá. Dar continuidade aqui, gente. Se tiver mais algum problema, vocês avisam. Olha isso aqui. Ele está incubado, hein? Deixa eu ir. Aqui no hamster. Ele está incubado até para 24. Ou seja, tem controle das vias aéreas, ele pode respirar, consigo ventilar. Ele está com um transdutor aqui, uma PB. Eu consigo amplificar o som. Deixa eu trocar as pilhas aqui para ver se não é isso. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Tranquilos? Vamos dar continuidade. Se for um problema, vocês avisem aí no chat. Então, olha só, esse hamster eu tenho um pouco de tranquilidade, porque eu não tenho acesso vascular. Então, vejam que, quando eu faço anestesias silvestres, uma das minhas maiores armas é esse aqui, ó. Eu poder ouvir o coração dele. Uma vez que eu não vai pegar, uma vídeo de pressão não vai ser, também vai ser possível. O que submetido às vezes pega ali na patinha. Mas não serve, eu já fico estressado aqui. Esse rato, essa ratinha aqui, está entubado com catéter 18, tem acesso vascular, com catéter 26 na cefálica, eu consigo controlar a ventilação, tem monitoração, oximetria, eu estou tranquilo. É uma rata, eu tenho tranquilidade de fazer anestesia nela. Porque eu tenho controle das vias aéreas. Eu sei que se o animal parar de respirar, eu posso ventilar. Vamos trabalhar em cima disso aí que a gente está querendo entrar a proposta da aula. Tem uma mesma vias aéreas. O que é possível? Patência. Ou seja, vias pérvias. O que é isso? Vias aéreas abertas. Eu tenho que manter as vias aéreas patentes. Eu tenho que manter essas vias aéreas abertas. Nada pode estar obstruindo. Durante o ato anestésico, nós sabemos que os fármacos produzem depressão respiratória. A posição do paciente pode prejudicar a ventilação do paciente. Então, nós temos que, no mínimo, manter essas vias aéreas pérvias, abertas. Tá? Se nós pensarmos que existem pessoas, como eu, por exemplo, que rompem demais, com a apneia do sono, isso tem vias abertas. Por isso existe um dispositivo no humano chamado CPAP, que é o controle da pressão aérea positiva, que mantém as vias aéreas abertas para que a pessoa possa dormir tranquilamente. Senão a pessoa não dorme, a pessoa acorda maneirada, acorda com a cabeça, enfim. Isso a gente tem o tal do CPAP. Então, olha só como é importante. Durante a anestesia, durante o sono, nós estamos numa depressão do sistema nervoso central que nos relaxam as vias aéreas ao ponto que temos a apneia. Agora, quando se fala em anestesia geral, é uma depressão do sistema nervoso central maior, um grau maior, um nível maior do que o sono. Então, provavelmente, vamos ter mais ainda relaxamento dessas vias. Ok? E para que eu preciso das vias aéreas patentes? Para ventilar, ou seja, fornecer o paciente oxigênio e eliminar CO2. Isso vai funcionar agora. Opa, funcionou. Fornecer CO2 na oxigenação, eliminar CO2 na ventilação. Lembrar que oxigenar não vai eliminar o CO2. Vai aumentar a fração de oxigênio. Ah, mas é uma das vias aéreas? Porque se você não consegue entubar, no caso daquela que está mandando
o que eu posso fazer, é que eu tenho mãos. Eu chegar para o paciente e fornecer oxigênio na máscara. É o que dá para fazer naquele melhor que não dava para ser entubado. Agora, se eu posso entubar, então eu posso ter esse dispositivo de eliminar CO2. Lembrar que essa aula, mas não é só intubação também não, tá? Existem outros dispositivos que permitem ventilar o paciente. Até mesmo boca a boca permite ventilar, né? Mas durante a anestesia não. Mas nós temos a máscara, alguns tipos de máscaras é possível ventilar o paciente. Nós temos dispositivos supraglóticos ou máscaras laríngeas que também que permitem essa modalidade ventilatória. Então, das vias aéreas, só repetindo aqui, nós temos que fornecer oxigênio, nós temos que ventilar o paciente, ainda na manutenção, se eu tiver necessidade relatória e eu tiver o paciente entubado, obviamente tudo que eu estou saindo da máquina, do aparelho, está sendo fornecido para o paciente. Tanto é, eu acho que até os alunos que foram sorteados nesse final de semana viram, se você tem um escape, um cuff, nós vamos ver o que é cuff, tem uma sonda que não incluía adequadamente as vias aéreas, o anestésico de fulano estava entrando e não estava tendo boa captação pelo paciente. Ele superficializava na anestesia. Então, olha só, é importante o controle dos planos anestésicos através de quê? Uma anestesia relatória, mas através de dessas vias aéreas. Diminuição de intercorrências. Se o paciente tem entubado, ele pode proporcionar um relaxamento do cardia, e ele tiver um conteúdo gástrico, esse conteúdo pode sim ir para o esôfago para as vias aéreas superiores, boca, cavidade oral, e será aspirado, entrará na traqueia. Mas se você tiver um paciente entubado, isso não vai acontecer. Se acontecer, não vai chegar até os alvéolos, porque tem o chamado cuff, que é um dispositivo que ocupa totalmente a traqueia com o tubo intraqueal. Eu posso monitorar o paciente. Se o paciente está entubado, se o paciente está com uma máscara supraglótica, obviamente, se ele expira, eu vou estar movimentando. Eu posso ter tranquilidade na medicina, porque eu estou vendo como ele está expirando o diafragma, até ele começar inspirando isso. Nós vimos também nesse final de semana, se lembrar, que eu falei para vocês, primeiro passo para ser um bom profissional, ser um bom estagiário. E se o estagiário tem lá, está vendo o que está acontecendo, viu que tinha das situações que os pacientes não entravam pelo anestésico porque o cirurgião estava comprimindo com o próprio braço. Como é que você vai expandir esse tórax? Então, nós vimos ali, dá para perceber que o paciente não entrava em plano porque existiam alguns artefatos cirurgiões. Tá? Bom, quais são as técnicas para a manutenção das vias aéreas? Vamos ver essas técnicas aí. Primeiro, posicionamento do paciente. O posicionamento do paciente é importante também para manter as vias aéreas pérvias. É só pensar, aquela pessoa que ronca, sai dormindo no decúbito dorsal. E aí vai lá, a esposa dá aquela cotovelada. A pessoa dá aquela viradinha. Daquela virada, ele começa a respirar melhor. Ou seja, o próprio posicionamento pode estar ocluindo as vias aéreas. Então, olhem como o posicionamento. Obviamente, quando a gente tem... Obviamente, quando você tem um paciente braquicefálico, antes de você não vê nada, né? Se é possível mostrar aqui, não dá para ver. Não dá para ver absolutamente nada aqui, porque as vias têm tanto tecido, tecido da orofaringe, mergulhado, flácido, que não se vê nada. Esse animal, obrigatoriamente, tem que ser entubado. Esse cara aqui, esse é o candidato a ter diminuição respiratória grave, acúmulo de CO2, arritmias, alterações cardiovasculares, por não conseguir ventilar adequadamente, tá? Essa hiperextensão da cabeça, esse posicionamento da cabeça com o pescoço, quer dizer, se o paciente dorme com uma flexão de cabeça e pescoço, não consegue respirar. Tá? Então, nós temos que manter uma via aérea adequada para esse nosso paciente. Bom, que dispositivos nós temos? Tem o tal do CPAP, que nós não usamos na anestesia, mas é só aqui para vocês terem um exemplo. Como eu falei para vocês, as pessoas que têm apneia do sono, eu me incluo nisso,
E se tem algumas situações em que você está com tanto sono, com a depressão do sistema nervoso central, com tanto relaxamento, dependendo da sua posição, a língua dá uma descida, cai lá para a região orofaringe, está totalmente, né, a musculatura não está adequada, você não consegue respirar adequadamente. E você tem pontos, momentos de apneia, por obstrução física, mecânica. O que esse equipamento faz? Ele mantém o ar contínuo. Para não ter essas vias aéreas prévias. Aí o paciente consegue realmente dormir. Tá? Nós temos, agora sim vamos falar da anestesia. Aí nós temos as máscaras laríngeas supraglóticas, nós temos essas máscaras laríngeas, o nome já diz, é uma máscara que envolve a laringe. É uma máscara que ela acopla nas regiões orofaringes, obstruindo os tecidos adjacentes e tendo como alvo a cliqueia. Podemos chamar de máscara laríngeas ou mecanismos supraglóticos, como essa aqui. Isso aqui é uma VGL, famosa VGL, né? Não a original, mas é uma famosa VGL específica para coelhos. Nós vamos ver que coelhos é um desafio. Manter vias aéreas de coelhos sem esse dispositivo é totalmente um desafio. Não tem abertura de boca. Olha o que eu falei, não tem abertura de boca. Ou seja, a abertura de boca é extremamente importante para você acessar as vias aéreas. Você tem o tamanho do ar, não vai abrir a boca. Você tem um coelho que, além de ter pouca abertura, tem muito tecido mole na região orofaringe, que permite visualização direta. Nós já vamos comentar os próprios tubos endotraqueais, com suas particularidades. Me deu uma agulha aqui. Como é que nós estamos? Pessoal, só para adiantar, hoje é só um briefing que a gente, dessa aula, a gente vai dividir em duas etapas, tá? Que é bastante coisa para a gente poder trabalhar em cima. Então, o que a gente precisa para poder fazer uma boa dessas vias aéreas? Dentro dos materiais, nós temos os tubos endotraqueais, os famosos tubos endotraqueais, podendo ter cuff ou sem cuff, tá? Nós podemos ter, ainda dentro dos tubos endotraqueais, elas podem ser aramadas, a gente vai entender o que é isso, ou seja, os arames que normalmente vocês já conhecem. As aramadas não são tão comuns, mas elas têm seu propósito. Para laringoscópio, nós vamos ver em muitas situações. Nós podemos fazer uma intubação sem o auxílio do laringoscópio, mas tendo uma boa fonte de luz e outros manejos. Mas em algumas situações, o laringoscópio ela é essencial. E se não tem algo para ajudar, que vai utilizar, não é mesmo? Uma gase, porque para segurar a língua, uma gase para poder amarrar, fazer uma cordinha, entre a abertura na boca do paciente, novamente, os alunos que vão no sábado e no domingo, contribuem bastante com a gente, nos auxiliaram para a gente conseguir fazer essas anestesias. Oxigênio? Sim, porque se você não conseguir entubar e não estiver oxigenado, você vai ter que ficar mais estressado. Se você pré-oxigenar o paciente, lembra, para entubar você tem que do sistema nervoso central. E dependendo do sistema nervoso central, você também deprime o sistema respiratório. E aquela reserva funcional de O2 que ele tinha é o que ele vai te manter para você poder entubar caso não tenha apneia. Então, se você pré-oxigenar antes, te dá mais tranquilidade para você poder entubar. O cão, o gato, que é mais fácil, a gente até consegue fazer uma contaminação, a pré-oxigenação. Mas um coelho, por exemplo, é essencial ter uma pré-oxigenação. Um local ainda sem vaso para fazer a chamada perigótica, se necessário. Porque se você tem uma boa função anestésica, uma boa depressão central, com bom relaxamento, não há necessidade de fazer a perigótica. Tá? Mas tem algumas situações, por exemplo, o gato felino, que perde esses reflexos com uma profundidade maior na anestesia, que pode já cursar com a apneia, eu acho extremamente válido. Tá? E a seringa? Seringa para quê? Uma seringa para você poder encher o cuff. Perfeito? Aqui uma pré-oxigenação. Aqui uma pré-oxigenação. Aqui eu estou oxigenando. Deixa eu tirar aqui.
uma pré-oxigenação do paciente, induzir. Obviamente está extremamente sedado, né? Mas está monitorado. Então, o paciente aqui já consegue. O laringoscópio, o cabo do laringo, nós temos as lâminas de diversos tamanhos. Esse é o dispositivo, então o nome já diz, escopia, visualização da laringe, laringoscópio. Eu vou ter minha sonda endotraqueal aqui. Existem formas de a gente escolher a sonda. Existem várias formas, nós vamos mostrar, mas o que vale hoje é a sua experiência. Ah, mas eu não tenho experiência, então você vai ter que adquiri-la através do dia a dia. Tá? Então, aqui, nós temos tanto cabos para destro como cabo para canhoto. Esses laringoscópios nós usamos são da Almeida e usamos da VET. E é muito bom no decúbito dorsal. Então, muito bom no decúbito dorsal, a sua mão, a sua mão de maior destreza, é o que vai segurar o tubo. A sua mão, a sua outra mão vai segurar o tubo. Ou seja, no decúbito dorsal, você está segurando com a mão esquerda o laringo, ou então de ponta cabeça, tá? E com a mão direita você tem o tubo. E a lâmina para voltar a abertura dele para o lado direito, ou seja, um laringoscópio para destros, e sem lâminas e lâmina para canhotos. Na veterinária, uma das formas de maior intubação, de maior posicionamento, maior incidência de intubação é a forma em decúbito ventral. Só que em decúbito ventral, quando se usa uma lâmina de destro, ela fica invertida. Então, você está aqui, a abertura fica para o lado direito, só que a entrada vai para o lado esquerdo. Você vai ter que mudar aqui Mas isso são só detalhes que a gente vai trabalhar. O esquema lâmina, para você trabalhar com o laringo da forma adequada, tem que uma lâmina destra, só no decúbito dorsal. Não tem como. O que você está vendo aqui? Então, é decúbito dorsal, o focinho está aqui, a entrada gótica. Olha a visualização que ele está tendo aqui. Aqui é o esôfago. Ok? Então, é isso aqui que a gente tem que estudar. Então, nós temos que visualizar isso aqui. É possível visualizar sem o laringoscópio ter uma fonte de luz. Mas nós vamos ver as dicas. Olha aqui. Olha a extensão de cabeça e pescoço aqui. Ok? Então, a gente consegue visualizar aqui a entrada gótica. O pivote ser deslocado porque está em decúbito dorsal. Se faz um decúbito ventral, o pivote você tem que baixar ela. Tá? Deslocar ela para baixo. Outros estudos que eu falei, com cuff e sem cuff. Sem cuff, em que situação? Principalmente aves. Aves anestraquiais são fusionados. Se você expandir para um cuff, você pode romper. Tá? Aqui, uma forma de tentar quantificar qual o tubo que você vai escolher. Então, existe até uma forma aqui. O nome da sonda é igual do animal, vezes 4, e a raiz quadrada desse resultado. Aí vocês vão ter um número próximo disso. Quando vocês tiverem esse número, peguem mais 2 ou 3 sondas, para quem está acostumado, quem está ainda começando, o número 6. Então, pegue uma 5,5, uma 6,5. Deixa do lado. Se você já tem mais experiência, aí você vai pegar 1 ou 2 no máximo. Tá? Então, nós temos o cuff, um balão piloto para determinar quanto você está insuflando o cuff. Então, você vai aqui e aperta para saber se está com uma hiperinsuflação. Hoje existe o tal do cufômetro, que até identifica quantos centímetros, quantos milímetros de mercúrio você pode insuflar aqui. O conector, em aves não tem epiglote, né, tem boa abertura de bico, é muito fácil de entubar. Bom, então para que serve o cuff, né? Então, o cuff é importante aí para obstruir totalmente a traqueia, uma vez que você vai entubar um tubo, não mete a traqueia, obviamente, mas não vai conseguir obstruir totalmente. Então, nós temos o cuff, que vai evitar uma pneumonia aspirativa, que vai, ou qualquer outro conteúdo, sangue, saliva, secreções, procedimentos odontológicos, isso vai te permitir uma melhor troca gasosa. Perfeito? E aqui está o tal do cufômetro, né, que permite aí eu consigo quantificar quanto eu vou insuflar. Bom, nós temos aí os tubos aramados. Esses tubos aramados são importantes porque eles
são flexíveis e eles não pegam o nome da traqueia, tá? Com isso a gente consegue realmente fazer alguns procedimentos anestésicos em que o cirurgião mexe muito a boca de um lado, a boca do outro, e tem aquele perigo de cotovelar a sonda. Com esse tubo não tem, tá? Então, olha só, esse detalhe aqui. Um tubo que não é um erro de técnica. Se eu estou com um tubo amarrado, isso não acontece. Então, preste atenção. Esse tubo aqui, ele só está dessa forma porque viraram demais aqui o Y, né, do circular e fizeram cotovelamento. Eu preciso aqui, se eu tivesse um tubo armado, isso não aconteceria. Mas, obviamente, isso é um exagero. Tá? Tubos muito finos também isso pode acontecer, né, porque extremamente finos. Nos procedimentos odontológicos, mostrei para vocês, que os odontologistas gostam de virar a cabeça de um lado, do outro, e com isso a sonda fica dançando para um lado e para o outro, tá? Bom, como é que a gente pode entubar aí nossos pacientes? Nós podemos fazer as cegas com palpação, ou as cegas sem palpação, e com observação direta, que é mais adequado, tá? Mas a cega, sim, existem pacientes que a gente não consegue visualizar a entrada glótica. Pecunos, coelhos, tigre, e aí vai. Então, a gente não está vendo aqui, ó. Aqui é um procedimento em que são dois procedimentos, pré-oxigenando, prestem atenção, colega tentando entubar as cegas. Então, há um manejo da cabeça com o pescoço e ele está tentando entubar. Eu aqui também. Estou tentando aqui entubar as cegas, a gente não está vendo nada. Ou até mesmo aqui, quando a gente... Aqui no equino. Então, no equino, você não está vendo as vias aéreas, mas olha a extensão do pescoço. A cabeça e o pescoço. O tubo é adequado para o equino. Ele vai entubar as cegas, não está vendo. É uma forma de intubação. Perfeito? E aí vai lá, ele sente o momento da expiração, que ele está vendo no tórax, ele produz essa sonda, que é uma sonda totalmente de silicone, ele consegue entubar o paciente. Alguém vai lá, aperta o tórax, para ver se ele sente o ar saindo, para ver se realmente está dentro da traqueia. Tá? Bom, para nós podermos entubarmos, nós precisamos de pontos importantes. Por exemplo, temos que ter inconsciência do paciente, na maioria das vezes, apesar que hoje tem a intubação com o paciente acordado, na humana, bem relaxamento mandibular, inibição dos reflexos laringotraqueais. Como é que eu consigo isso? Através da sua indução anestésica. Através da sua indução, você não tem isso. Essa é a sua qualidade de indução, que a gente pode ver em outro momento que não é agora. Mas são essenciais para uma intubação. As cegas, eu também preciso de tudo isso. Não muda nada. Eu preciso disso, eu tenho que... Só não vou visualizar, então não muda a técnica, eu tenho que colocar a mão dentro para poder visualizar. Então aqui eu tenho uma situação que eu não estou visualizando, desculpa, que eu vou visualizar, então aqui eu tenho parto duro, parto mole, parto glótico, tração da unha, se eu deslocar, eu consigo ver a entrada glótica. E aqui, só por palpação, eu estou palpando essas estruturas aqui para poder entubar esse leão, tá? Eu preciso dessas condições aqui, só para vocês verem uma intubação. Então, tração da língua, olha a extensão do pescoço, uma via pórvia, o tubo está aqui, eu sinto o epiglote, desloco o epiglote, sinto a viretenoides, coloco o tubo abaixo da minha mão, e vou direcionando o tubo a entrada glótica. Então, a intubação cega, eu estou vendo, mas estou palpando as estruturas importantes para poder entubar o paciente. Entubando, agora eu posso, eu vou ter uma via pérvia. Qual é a vantagem disso? Eu posso agora ventilá-lo com o dispositivo de ventilação. Então, essa é uma técnica de intubação às cegas. Pessoal, hoje nós vimos intubação às cegas. Nós vamos marcar um dia para a gente ver intubação de visualização direta, em que nós vamos ter essas técnicas, mas guardem para uma vez no centro de ter acesso vascular. Nós temos que ter monitoração e temos que ter
manejo dessas vias aéreas, controle dessas vias aéreas. Se eu tenho controle dessas vias aéreas, tenho qualidade anestésica, não sei dessa leoa. Tudo bem, gente? Tem muita coisa para falar sobre isso, se eu pudesse mostrar para vocês aqui. Tem inúmeras técnicas de intubação que a gente ainda vai ver. Né? Então, só para vocês aqui, a máscara, você usa uma máscara laríngea, você vê que é só colocar, mas tem toda uma técnica, se tem na capnografia, o acoplamento, isso nós vamos ver em outro momento, mas olha só, então tudo existe uma sequência que vocês devem guardar na cabeça de vocês, é um checklist para poder executar todos esses pontos para poder ter o manejo dessas vias aéreas. Isso aqui não é uma intubação, isso aqui é uma máscara laríngea acoplada, envolvendo totalmente a entrada da traqueia. Ok? Então, isso nós vamos ver numa outra oportunidade, numa próxima aula, toda a parte de intubação com visualização direta. Perfeito, gente? Segue a gente se você ainda não segue para acompanhar as maravilhosas palestras e conteúdos exclusivos que o IEP Ranvier disponibiliza para vocês. Beijo, te espero na próxima!